a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor, e nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra transforma, a Tua palavra traz vida, a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra é viva, Senhor. E usa a vida do Wesley nessa noite, Deus, para ministrar aquilo que está no Teu coração para nós. Nós estamos ansiosos por aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Usa a vida dele, usa, Senhor, com autoridade, Senhor, com graça, Pai. Em nome de Jesus, eu rejeito toda desatenção, toda artimanha de Satanás na mente dos meus irmãos nessa noite. Caia tudo por terra, em nome de Jesus. Somente o Senhor é glorificado, é exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amor. Aleluia. Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Carta aos Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses 4, verso de número 6. Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Aleluia. Faça a leitura, diz assim a palavra do Senhor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu repito, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar com vocês a respeito do tema comunicação. E eu quero falar sobre comunicação extraordinária. Amém? Comunicação extraordinária. Comunicação é um tema espiritual. Comunicação é um tema extremamente espiritual. E nós entendemos isso pela revelação que a palavra nos traz. As Escrituras Sagradas tratam o tema da comunicação e da linguagem como algo extremamente importante. Através da linguagem é possível unir, como também é possível desunir. A Bíblia nos mostra que esse tema é tão espiritual que sobre ele há uma batalha que foi demonstrada tanto na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, quanto também em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja em Pentecostes. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, lá você vai ler a respeito da história da Torre de Babel. Se você quiser, você pode acompanhar comigo. Gênesis capítulo 11 vai nos narrar o seguinte. Lá menciona assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre, famoso, conhecido o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Você pode ler comigo também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
está mencionado a respeito da descida do Espírito Santo sobre um povo que estava reunido. Diz assim, Atos capítulo 2, verso 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. E logo depois, então, vem o discurso conhecido de Pedro, que vai resultar na entrega da vida de 3.000 pessoas a Cristo. Logo depois, 3.000 pessoas vão ser batizadas, e a igreja, ela cresce de uma maneira sobrenatural. O número da igreja aumenta consideravelmente nesse dia, em função daquilo que aconteceu em Pentecostes. Mas veja bem, por que eu estou mencionando essas duas passagens para poder falar a respeito de comunicação? Se você conseguir fazer o elo entre essas duas palavras, você vai perceber uma coisa. As duas palavras, elas estão falando a respeito de um tema muito importante. Um tema que eu disse agora há pouco, que é um tema extremamente espiritual, que é justamente o tema comunicação. Quando nós lemos a respeito de a Torre de Babel em Gênesis capítulo 11, lá menciona que havia um povo, esse povo era um só, de fato, e a comprovação da unidade desse povo estava por meio deles terem apenas uma linguagem. A Bíblia é muito clara em Gênesis capítulo 11, que todos falavam apenas uma só língua. Todos tinham apenas uma maneira de falar, um modo de se comunicar. A comunicação entre eles era perfeita. Eles falavam e eles entendiam um ao outro. Essa era uma realidade que os mantinha unidos. Então o propósito que estava no coração deles facilmente se cumpriria. O que eles quisessem, eles conseguiriam. O próprio Deus, quando percebe isso, Deus fala algo a respeito desse povo. E uma expressão muito forte. Diz a Bíblia que Deus olha para esse povo e ele conclui. Ele diz: nada, ninguém poderá resistir a esse povo. Porque eles são um. Eles têm apenas uma só maneira de falar. E a Bíblia menciona que o propósito deles naquela ocasião era um propósito mau. O propósito da Torre de Babel era, na verdade, uma adoração ao próprio homem, adoração ao próprio ego. Eles queriam se tornar famosos sem depender de Deus. Em nenhum momento na Torre de Babel se consultou ao Senhor, se buscou algo em Deus e fez aquela torre inspirada em algo que Deus disse. Muito pelo contrário, a Torre de Babel é uma ambição do homem de ser famoso e de demonstrar a sua própria força, a sua capacidade. Deus percebe isso e Deus deseja então causar uma divisão entre eles. E como que Deus causa divisão entre eles? Muito simples. A Bíblia fala que para causar essa divisão, que era necessária, Deus então faz com que eles não tenham mais uma comunicação perfeita. E Deus faz com que agora um fale e o outro não entenda, porque agora eles estão falando línguas variadas, diferentes línguas. Nascem então as línguas, os povos se espalham sobre a terra com características vinculadas especificamente, de forma principal, através da linguagem. Assim nós conhecemos um povo. Até mesmo no nosso Brasil, com as nossas extensões quase que continentais, nós, na medida que ouvimos alguém falar, quanto mais conhecedor do Brasil você for, você logo vai identificar de onde essa pessoa veio. Você já conseguiu identificar pessoas pelo simples modo com que ela fala? Sim ou não?
Porque o modo que o nordestino fala é diferente do modo como o gaúcho fala, como o mineiro fala, e assim por diante. Ou seja, existe uma vinculação cultural cuja característica principal é a comunicação, é a linguagem. Mesmo em um povo como o nosso, que somos apenas uma nação, temos detalhes, jeito específico de falar, que nos caracteriza, que nos individualiza, que nos torna único, e que faz com que nós, por mais que tentemos, vai ficar muito evidenciado as nossas diferenças. Isso tudo aconteceu em Gênesis capítulo 11. Deus então trouxe esse abalo na unidade daquele povo, simplesmente tocando num ponto que se chama comunicação. A história avança e aí nós lemos Atos capítulo 2. E o que Deus faz em Atos capítulo 2? Ele faz justamente o oposto. Se em Gênesis capítulo 11, Deus os dividiu tocando na linguagem, em Atos capítulo 2, Deus vai unir o seu povo na terra por meio de uma linguagem que lhes é comum. E o interessante que é, em Gênesis capítulo 11, o povo quis fazer a torre, não apenas para tornar o seu nome célebre, conhecido e famoso, mas para também não ser espalhado por sobre a terra. Eles queriam ficar ali, dali eles não queriam sair, eles não queriam ir para nenhum outro lugar. A história avança e agora os povos estão espalhados por toda a superfície da terra. Em Atos capítulo 2, há um ajuntamento por causa de uma festa judaica chamada Pentecostes. Agora tem representatividade de todos os povos da terra, é isso que diz a Bíblia. Que eles estavam ali e era uma representação de todos os povos que estavam debaixo do sol, debaixo do céu. Então ali eles citam algumas culturas para que a gente possa entender que de fato esse era um momento extremamente profético. E o que acontece, a Bíblia fala que eles são diferentes culturas, eles não necessariamente conhecem a linguagem um do outro, mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, como um sinal da unidade de um povo, o que Deus faz, aonde que Deus toca, especificamente o que Deus traz para eles. Deus traz uma língua. Deus traz para eles uma linguagem. Deus traz para eles o quê? Uma nova comunicação. Uma comunicação que não era natural, mas era uma comunicação espiritual. E que não apenas envolvia o relacionamento deles especificamente e individualmente para com Deus, mas que agora passou a ser uma característica de um povo. Esse povo fala em novas línguas. Naquele momento, essas novas línguas não era aquela língua que o apóstolo Paulo fala de uma linguagem sobrenatural de comunicação com o Senhor, mas a Bíblia deixa muito bem clara que quando eles passaram a falar nessa nova linguagem, Deus fez algo sobrenatural. E agora, o que aconteceu? Os diferentes povos começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria linguagem. Aquilo que trazia incompreensão foi quebrado, e agora eles conseguiam compreender. Aquilo que os dividia, não os divide mais. O que Deus fez? Deus restaurou a unidade, por mais que existiam diferenças gritantes culturais entre aquele povo, Deus restaurou a unidade para firmar o seu povo e firmar a sua igreja na terra, através desse tempo de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Mas no que Deus tocou? Tocou na linguagem. Isso é interessante. Isso é o pano de fundo para a nossa conversa aqui nessa noite. É o pano de fundo para nós tratarmos do assunto comunicação. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que comunicação é algo espiritual. Deus sabe disso e o diabo sabe disso. Satanás sabe muito bem como dividir. E ele tem revelação das próprias escrituras sagradas e do próprio tempo, de modo que ele sabe muito bem como fazer a divisão acontecer. Quando você lê o Novo Testamento, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, muitas delas o tema é unidade. E quando o tema é unidade, o que o apóstolo Paulo escolhe falar? O que ele escolhe escrever? Ele fala a respeito de ter uma só linguagem, ter um só coração, uma só fé, um só espírito, uma única realidade. Mas o tema, sempre que ele fala de unidade, o que volta o tema? Fala de comunicação, fala de uma linguagem. Eu olho para a situação de Gênesis capítulo 3, que lá menciona a respeito da queda, e você vai perceber que
a queda, para ela acontecer, teve que ter o quê? Uma comunicação. Não existiu queda de Eva e posteriormente de Adão, sem antes existir primeiro uma comunicação. Houve uma comunicação naquele jardim do Éden. E a Bíblia nos fala, em Gênesis capítulo 3, como que basicamente ela foi. E a Bíblia fala que a serpente ali, que é na verdade Satanás ali, passa a conversar com Eva. E ele começa a duvidar do que Deus disse. Se você quer ler um pouquinho comigo a respeito disso, está lá em Gênesis capítulo 3, fica mais fácil do que eu mencionar. Gênesis capítulo 3 é a narrativa da queda do ser humano, e lá menciona o seguinte: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele lança uma dúvida. A conversa de Satanás, a primeira conversa de Satanás com o ser humano criado, ela tem um conteúdo de dúvida. Há um questionamento. E o questionamento está em função do quê? Daquilo que Deus disse. A dúvida que Satanás coloca aqui nessa comunicação com Eva é justamente tem certeza que Deus falou isso? Foi assim mesmo que ele disse? Foi isso que ele falou para você? Interessante dessa história é que, você sabe, Deus havia criado homem e mulher, mas nesse momento aqui, intrigante isso, e digno de nós refletirmos, nesse momento aqui, a conversa não é entre serpente e Adão. A conversa aqui é entre serpente e Eva. Talvez uma pergunta que a gente poderia fazer é: por que Adão não entrou nessa história? Por que Adão não fala nada? Por que Adão não fala uma palavra nessa história? A história continua, diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu então a mulher. Não foi Adão que respondeu, não foi Adão que falou com a serpente. Aqui é uma comunicação direta entre Satanás e a mulher. Gênero feminino mesmo. A mulher, que no caso ali está sendo representada pela mãe de toda a espécie humana, a primeira mulher de todas, que é Eva. Diz ali: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Olha que coisa intrigante. Satanás, ele começa com uma dúvida e depois ele vai para uma afirmação. A conversa dele com a mulher é desestabilizar aquilo que ela havia ouvido. Era justamente a intenção dele desacreditar aquilo que ela tinha ouvido do Senhor. E quando ela dá trela para ele, quando ela passa a conversar com ele e tentar responder uma pergunta que ele faz, ele muda a maneira agora e já não questiona mais, agora ele afirma, ele fala: é certo que não morrereis. Ele está dizendo: você pode confiar em mim, você não vai morrer. Eu garanto para você, você não vai morrer. E ele explica o porquê, ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, perceba, ele fala que não vai morrer, e agora ele não lança uma dúvida em relação ao que Deus disse. Ele assegura para a mulher que Deus não tem a verdade, e que a verdade está com ele, e agora ele explica por que Deus falou sobre a árvore, e por que Deus disse que morreria, e ele coloca em xeque o relacionamento dela com o Senhor. Detalhe, a mulher não está conversando com Deus, não está se comunicando com Deus, também não está comunicando com o Adão, ela está comunicando ali com Satanás. E aí ele coloca o que? Ele diz: olha, você não apenas não vai morrer, mas deixa eu te explicar algo. Deus falou para você isso porque Ele não quer que você seja como Ele. O objetivo de Deus a falar isso é que você não desfrute de algo que você pode desfrutar.
Mas deixa eu te ensinar um segredo, disse Satanás à mulher. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Confie em mim e você vai ser como Deus. Os seus olhos vão ser abertos. É o que ele fala ali. Os seus olhos vão ser abertos. Você vai ver todas as coisas. Você vai conhecer por si só o bem e o mal. Você vai ter a baliza, você vai ter a referência do que é bem, do que é mal, do que é bênção, do que é maldição, do que é certo, do que é errado, do que vale e do que não vale. Você está percebendo a conversa aqui? A pergunta é, onde está Adão nessa história? Cadê o Adão? O Adão não aparece aqui nessa história, certo? E é um problema quando o homem não aparece na história, né? É um problema quando o Adão vivencia essa realidade. Qual a realidade do Adão aqui, pastor? A realidade do Adão ele está omisso. Ele não está falando nada na hora que ele deveria falar. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Olha que coisa, quem surgiu na história agora? Tarde demais. Quem surgiu ali? O Adão. Você consegue perceber aqui que desde o princípio a Bíblia está nos ensinando algumas realidades de tentações possíveis ao homem e à mulher? Não me leve a mal nos meus comentários, tanto os homens quanto as mulheres que aqui estão, mas esse Gênesis capítulo 3 nos mostra desde o princípio no que as mulheres são mais susceptíveis à queda e no que os homens são mais susceptíveis à queda. Qual é uma das grandes reclamações das mulheres em relação aos homens? Ele não fala nada. Eu queria que ele falasse, eu queria que ele dissesse o que ele quer, para onde devemos ir, se é para cá, se é para lá. Como ele não fala, eu decido. E a gente vai. Não tem o que fazer. Eu tenho um homem que é um banana aqui do meu lado. Ele existe, mas eu não sei direito para que ele existe. Porque na hora da decisão, cadê ele? Não está aqui. Essa é uma das grandes reclamações de muitas mulheres. Eu espero que não seja a reclamação dessa mulher que me ouve aqui nessa noite. Espero que você tenha um homem muito melhor do que esse típico Adão aqui. Mas um dos temas que mais incomoda as mulheres é a omissão em assuntos decisivos para a vida do casal e para a vida familiar. Porque um homem está pronto para falar de futebol, carro e de uma série de coisas. Mas assuntos que definem a vida, parece que os homens estão estragados para falar de coisa que realmente importa. Você percebe quando 2, 3, 4, 5 homens estão juntos. Rarissimamente você vai se aproximar e você vai ouvir um assunto decisivo do mundo. Normalmente eles estão falando o quê? Futilidades, bobagens, qualquer coisa. Estão falando de um vídeo de Facebook, de YouTube. Eles estão falando de um time de futebol que se ganhar ou se perder não muda a vida de ninguém. Eles estão falando a respeito de qualquer coisa, menos de coisa que importa. Pastor, mas desde lá a gente já percebe as realidades de tentação que existem. Qual que é a grande tentação aqui narrada nessa história? A tentação do homem é se omitir na hora que mais precisa. A tentação, a batalha do homem, do gênero masculino, ele é bom para muita coisa, mas na hora que mais precisa, ele se cala. Na hora que ele precisa falar, ele vai tomar um refrigerante. Ele vai... No nosso caso, é claro, né? Ele vai tomar um suco, um refrigerante, né? Lá fora no mundo, eles vão para o bar, porque eles têm uma decisão muito importante. Para onde eles vão decidir? Vão para o bar, para poder ficar mais tranquilo, mais suave, pensar a vida, junto àqueles grandes amigos que se tem num bar, né, para ver se alguma coisa se define na vida. É a lógica masculina. Todos são assim, pastor? Graças a Deus nem todos são assim. Mas a tentação é essa. Qual é uma das maiores reclamações de um homem para com uma mulher? Fala demais. Fala demais, eu não aguento.
Eu estou dormindo, ela quer conversar, ela quer falar, ela quer discutir relacionamento, ela quer conversar a respeito das crianças, ela quer decidir aonde as crianças vão estudar no próximo ano, ela fala demais! Fala sozinha, fala sem parar, fala com todo mundo, abre coisas que não precisa abrir para ninguém, ou apenas para algumas pessoas, fala com quem não deve. Mulheres falam muito, e homens, às vezes falam muito, mas na hora desnecessária, e na hora que realmente precisa, calados. Você consegue perceber essa realidade? A Bíblia continua nos desnudando, como sempre. Ela nos expõe. E você percebe que nessas tentações Satanás sabe muito bem como lidar? Eu não sei o que o homem estava fazendo, mas a Bíblia dá a entender que na conversa, eu acho que ele se chateou nessa conversa e foi fazer alguma outra coisa. Porque o homem se enche as paciências rápido, quando tem esses diálogos longos e profundos. Eu sei que essas coisas acontecem assim, na vizinhança, não na sua casa, mas assim, é bom que você saiba as razões pelas quais a vizinhança briga de vez em quando. Por que as pessoas discutem lá. Claro que isso não acontece na sua casa, mas agora você entende por que acontecem as discussões de relacionamento, as famosas DR, na casa do vizinho da direita ou da esquerda. Basicamente o tema é esse. Omissão masculina, em termos de decisão, de falar o que importa, ou problemas que as mulheres causam. Pastor, você quer dizer que assim, você está generalizando. Todos os homens ficam quietos na hora que precisam falar, e todas as mulheres falam demais? Não, tem mulheres que falam de menos, assim como tem homens que decidem até o que não precisa decidir. E querem decidir tudo da vida de todos à sua volta. Então temos variações em relação a isso. Mas de forma mais ampla, Gênesis 3 nos mostra a realidade. Quando você começa a discipular, você que é casal, começa a discipular casais, aí você vai entrar em temas do relacionamento. Basicamente, os grandes problemas são esses. O homem tem uma capacidade incrível, talvez seja por isso que todo homem, depois de certa idade, começa a ganhar uma barriguinha, porque ele começa a empurrar a vida com a barriga que ele ganhou. Assuntos sérios, ele empurra. É uma característica masculina muito grande. E as mulheres ficam ali, ó. Tem que fazer, era para ontem já ter feito, faz uma semana que eu te falei isso, faz 2 meses que eu te falo, eu vou falar isso para tal pessoa, eu vou fazer... E aí vai toda aquela batalha que você já conhece. Mas existem outros momentos de discipulado que o tema é... Falou demais. Essa mulher aí, ó. Falou demais. Isso aconteceu por quê? Porque ela deu com a língua nos dentes. Ela falou mais que precisava. O tamanho dela é igual da língua dela. Fala para o discipulador, tem que tratar isso aí, ó. Tem que tratar esse negócio aí, ó. Basicamente é isso. Bom, se fosse apenas uma questão humana, a explicação, beleza. Já teria explicado as nossas características de nossas diferenças entre homem e mulher. Mas eu quero lidar esse assunto como um assunto espiritual. É um assunto espiritual que eu estou falando para vocês. E Satanás sabe disso muito bem. E Satanás sabe dessas características que nos diferenciam homem e mulher. Sabe disso. E ele vai sempre propor. Satanás, a sua criatividade ficou muito limitada depois da queda. Talvez quando ele caiu, ele bateu a cabeça no chão, ficou meio fácil de entender o que ele sempre faz. Porque ele não muda. Ele não muda. O seu arsenal de batalha é sempre o mesmo. Ele sempre vai tentar as mulheres com assuntos 1000, para que se fale muito mais do que se precisa, para que se abra mais do que o necessário, para que a mulher fale para alguém que não vai ajudar, e que possivelmente vai trazer mais confusão até. Pastor, está dizendo com isso que agora tem que ficar quieta, pastor, não pode falar mais com ninguém? Claro que não, minha amada irmã, não me entenda mal. Eu estou falando que é uma tentação ao exagero na fala para as mulheres, assim como é uma tentação à falta de fala em assuntos profundos e importantes para os homens. E isso causa muita dificuldade.
E eu queria que você entendesse nessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, que esse assunto é muito espiritual. E ele está lá desde o princípio, e ele percorre por toda a palavra de Deus. E aí quando nós vamos para esse versículo, que foi o versículo inicial da nossa ministração, aqui nós percebemos mais enfaticamente, por meio de Colossenses 4:6, como que nós devemos lidar para termos uma comunicação extraordinária. Como já faz um tempinho que nós lemos Colossenses 4:6, eu vou ler novamente para que você não perca na sua memória aí o que está escrito em Colossenses capítulo 4, verso 6. Lá diz assim, ó: a vossa palavra, diga assim, ó, a minha palavra. A minha palavra que sai da minha boca, dos meus lábios. Olha aqui, ó. A minha palavra deve ser o quê? Seja sempre. Sempre. Veja a expressão aqui, é sempre, sempre, em todas as ocasiões, constantemente, em cada circunstância, em cada situação, sempre deve ser agradável. Esse é o padrão de Deus para a vida de um homem ou mulher do Senhor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, preparada com sal. Na ideia de uma comida que é feita, apetitosa, gostosa, deve conter sal adequadamente. Para quê? Para saberdes como deveis responder a cada um. Uou! Como deveis responder a cada pessoa, a cada realidade. Impressionante isso, né? Impressionante isso. Abra comigo rapidamente Atos capítulo 11. Abra comigo, Atos dos Apóstolos capítulo 11. Quero ler uma história para vocês. E nós vamos meditar um pouquinho a respeito da comunicação nela aqui. Para você entender algumas realidades que estão aqui nesse Atos capítulo 11, verso 1 até 8. Atos capítulo 11, verso 1 até 8 diz assim, ó: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quem são os gentios? São todos aqueles que não têm sangue israelita em suas veias, que eles não são descendentes diretos de Abraão, ok? Versículo 2: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram. A palavra arguir aqui, o original da palavra arguir aqui, ele é a palavra diacrino, que significa separar, discriminar, fazer distinção, preferir. Então, é isso que significa a palavra arguir aqui. Então, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo o seguinte: entraste em casa de homens incircuncisos. Incircuncisos são aqueles que não foram circuncidados, são aqueles que não têm a aliança visível no corpo, como um pertencimento a Deus. Essa aliança visível no corpo, ela era no órgão de intimidade do homem, era uma retirada do prepúcio, do pênis do homem, como um sinal claro de que ele estava marcado na sua intimidade para ser de Deus. Essa era a realidade da circuncisão. Então ele diz o seguinte: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles estão arguindo, eles estão ali deixando bem claro que eles não gostaram dessa postura. Eles estão deixando bem claro, repreendendo, corrigindo Pedro. Versículo 4 diz assim: então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Olha que coisa maravilhosa. Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Uau! Dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase espiritual, eu tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dará a palavra, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então eu me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. A palavra apaziguaram-se aqui descansaram, cessaram todo esforço, tranquilizaram-se, acalmaram-se. E aí diz assim: e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Até aqui. Uou! Falei 8, mas até o 18. Muito bem. Você entendeu um pouco dessa história de Atos capítulo 11 que nós acabamos de ler? A história é a seguinte: Pedro foi surpreendido por uma visão. E a visão que ele teve, Deus desce um lençol, ele vê um monte de quadrúpede, animais considerados imundos no judaísmo, animais a serem rejeitados, que eram categorizados como malditos, e a voz que está nessa visão, a própria voz de Deus, fala a Pedro: levante-se, Simão, levanta-te e coma tudo isso. E ele fala: não, Senhor, jamais entrou na minha boca coisa imunda, ou seja, eu não vou fazer isso, isso é uma desonra para o Senhor. Então Deus fala com ele: não, aquilo que Deus tornou puro, não considere como algo comum. Aquilo que Deus abençoou, não despreze seu coração. Logo depois, bate gente na porta, se apresenta, e quando eu vou perceber, ele está tentando dizer isso, eu fui conduzido, eu e mais essa galerinha aqui, e ele apresenta então, na sua argumentação, aqueles demais que estavam com ele, e ele está dizendo: olha, a gente foi lá, e a gente começou a ministrar, e só tinha gentil lá. E de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em novas línguas. Eles foram batizados no Espírito Santo. Uau! O batismo de Atos 2 se manifestou agora sobre os gentios na experiência de Pedro, no seu ministério. E qual que é o tema que está aqui? O tema é que essa informação de que Pedro entrou na casa de gentil, pregou para gentil, gentios se converteram, e gentios agora eram chamados de cristãos, era um tema complicadíssimo para eles. E eles estavam loucos, indignados com Pedro. Esse é o pano de fundo dessa história. O interessante dessa história é que nós estamos diante de um conflito. O que nós temos nessa história de Atos 11? Nós temos um conflito. Que conflito é esse, pastor? Entre pessoas que não temem a Deus? Não, conflito entre aqueles que temem a Deus. Esse conflito aconteceu dentro do arraial dos homens de Deus. O que prova para mim e para você que a nossa maturidade em Deus não nos isenta de conflitos. O que prova para mim e para você que por mais que nós amemos o Senhor e nos entreguemos para Ele, ainda assim é muito provável que teremos em nossa vida conflitos. Quem aqui já teve algum conflito na vida em algum momento? Quem aqui está vivendo algum conflito? Quem aqui sabe que ainda vai viver mais conflitos? Se o tema conflito foi, é e será em nossa vida, e isso a gente sabe que vai acontecer, a grande questão é aprender como resolver conflitos. Como que nós lidamos com os conflitos? E aqui o apóstolo, o Pedro, que é um apóstolo, ele vai nos ensinar a resolução de conflitos.
E o mais intrigante é que nós, do arraial dos santos, dos homens e mulheres de Deus, temos uma capacidade maravilhosa de brigar por coisa boa. Lá fora as pessoas brigam por coisas banais, mas nós conseguimos brigar por coisa boa e coisa de Deus. É uma característica cristã esse negócio. Nós brigamos por coisas de Deus, que Deus faz, que Deus fez, porque fez, se fez e como fez. E nós entramos em conflito. O que o Pedro nos explica aqui por meio da sua postura? E detalhe, Pedro era um camarada de histórico ruim. Eu sei que o seu histórico é ótimo, diferente do de Pedro, mas o Pedro tinha um histórico péssimo. Para você entender Pedro, na sua indignação, um dia ele pegou uma espada e ele queria decepar a cabeça do servo do sacerdote Caifás, chamado Malco. Como não era muito habilidoso com espadas, tentou a cabeça e acertou só a orelha, decepou a orelha numa paulada que ele deu. Paulada não, numa espadada que ele deu. Imagina o temperamento dessa criança. Você consegue entender esse Pedro, né? Esse Pedro tem histórico. Ele não nasceu agora, ele tem um histórico ruim. O Pedro, ele é um dissipador de orelhas. Mas na tentativa de arrancar a cabeça, decepava orelhas. Esse é o Pedro. E agora o Pedro vai nos ensinar. Quem pode fazer isso na vida de um homem? Diga, o Espírito Santo pode fazer isso na vida de um homem. O Espírito Santo, aquele que restaurou a comunicação, aquele que ao descer restaurou a nossa comunicação, em Atos capítulo 2, ele pode mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Pastor, por que falar isso? Porque nós temos conflitos. Tínhamos, teremos conflitos. Mas o Espírito Santo que está sobre a nossa vida nos dá poder de restaurar a unidade que tende a se perder em meio aos conflitos. Qual era o tema aqui? O tema básico da grande discussão, do problema aqui é: Deus decidiu salvar gente que não presta. É isso. Que história é essa de Deus salvando gentil? Gentil é gente estranha, gente ruim, gente que não tem valor, gente que não tem valores, princípios como os nossos. E agora, o Pedro, o nosso líder, aceita isso. Como um negócio desse? E não só aceita de ouvir falar, ele se posiciona do lado desses, ele ministra esses. Essas pessoas são salvas. Para tudo, quando Pedro chegar aqui, a gente vai conversar com ele. Na primeira oportunidade que o Pedro chegar aqui, nós vamos sentar ele aqui nessa cadeira e falar assim: Pedro, ouvimos falar de um tal mover entre os gentios. E ouvimos falar que você, Pedro, o homem que nós admiramos, referência de Deus para a nossa vida, senta com eles, come com eles, para tudo. Para tudo, porque agora pegou. O líder está em xeque aqui. Que coisa espetacular. Deixa eu falar para você. O Pedro agora está encurralado. E eu sei dessa realidade, porque eu já vivi alguns momentos na minha vida ministerial, apesar de eu não ser tão velho assim, eu já tive momentos encurralados, de ficar contra a parede, e um povo todo à minha volta, com uma única vontade de acabar com a minha cabeça, mas no mínimo acertar a minha orelha. É possível isso acontecer, pastor? Sim, é possível. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. O Pedro, o dissipador de orelhas, diz a Bíblia que agora ele ouve isso. E detalhe, ele não revida. É um ensino de comunicação extraordinário esse aqui. Ele não revida. Ele nos ensina que quando nós somos pressionados, nós podemos não revidar, mas nós podemos explicar. Uau! Uau!
qual é a realidade comum a todos aqueles que estão pressionados? É deixar as feridas falar. São falas que vêm das feridas, e não falas que vêm de uma ordem lógica. A Bíblia fala ali, você percebeu o detalhe que eu enfatizei inclusive? Diz a Bíblia ali que como que ele se portou diante de tudo isso. Cadê o versículo, meu Deus do céu? Está aqui. Aqui, ó, versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Não é assim, pela ordem, presidente, como é no Senado, como é em qualquer outro lugar, no Supremo Tribunal Federal. Não. É por ordem de... Calma, gente. Eu vou explicar tudo para vocês. Que segurança que esse homem tem, rapaz. Que coisa impressionante. No momento de tensão, que talvez ele esteja prestes a perder tudo que foi conquistado, porque o público que antes o admirava agora está contra ele, pela postura que ele teve calma, lucidez e brandura na palavra para poder, de forma ordeira, organizada, explicar tudo o que aconteceu. Isso é fantástico. Quisera todos nós pudéssemos fazer o mesmo sempre quando nós ficamos encurralados em alguma situação. O que se explica aqui? A explicação de que quando a gente se comunica, a chance de nós nos entendermos é muito maior do que quando nós não nos comunicamos. Nós precisamos nos comunicar. A maioria dos nossos problemas, eles acabam ou eles diminuem muito quando nós nos comunicamos da maneira correta. A maioria dos nossos problemas. Muitos dos nossos relacionamentos rompidos só foram rompidos não porque o lado A é mal e o lado B é bom, ou o lado B é mal e o lado A é bom. O ministério nos prova, com o passar dos anos, uma coisa muito interessante, que a gente sempre conversa com aqueles que estão ouvindo as pessoas, que é assim: ouça o lado A, e você vai perceber que o lado A está certo, mas não julgue só pelo lado A, porque você tem que ouvir o lado B, e quando você ouve o lado B, sabe o que você descobre? Que está certo também. Aí você fica pensando: meu Deus, e agora como resolver isso? E você descobre que na comunicação, não apenas ela lida com coisas frias, lógicas, racionais, mas ela também precisa lidar com aspectos emocionais. Está comigo ainda, sim ou não? E é aqui que nós nos comprometemos muito, porque o homem tem uma lógica mais racional, a mulher tem uma lógica mais emocional, mas para a comunicação ser assertiva, é necessário que nós possamos compreender essas duas realidades. Quem aqui já teve a tristeza de buscar explicar da melhor maneira possível e ainda assim não ser compreendido como deveria? Você chegou a alguma conclusão ao final disso? Eu cheguei à conclusão que a questão não era o quanto eu explicava e nem o como eu explicava. A questão era emocional. E eu precisava descobrir a linguagem do coração daquele que estava ouvindo. E se eu não descobrir a linguagem do coração daquele que está ouvindo, o coração dele fechado, fecha os ouvidos para até conceber as coisas lógicas. Você consegue entender o que eu acabei de dizer, sim ou não? Consegue, né? Qual que é o tema e pano de fundo dessa conversa com o Pedro? O tema era preconceito. Nós não queremos que esses caras se salvem. Esse é um tema que é um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito prévio. Eles têm um conceito inicial. Antes de qualquer coisa, eles têm um conceito aqui. O conceito, a base dele é emocional. Eles não gostam daqueles com quem Pedro se relacionou. E agora, como é que faz esse negócio? Uau! Pedro aqui, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele precisa estar cheio de lucidez para poder compreender isso. E o mais impressionante disso é que ele sabia disso. Até porque ele mesmo na fala vai dizer que ele tinha isso também. Olha como é a linha de raciocínio. Ele não apenas aborda aspectos espirituais,
mas ele também se coloca como centro da história e fala assim: eu entendo vocês. Porque quando eu estava lá antes do toldo do véu, do lençol, melhor dizendo, que desceu, eu tinha a mesma impressão. Ao ponto que quando Deus falou comigo, eu falei: não vou comer. Mas qual que é a ênfase aqui? A ênfase dele está argumentando de forma seguinte: olha, gente, eu entendo vocês. Um aspecto bem emocional aqui. Eu entendo o seu sentimento. Eu entendo a sua postura. Eu entendo o seu coração. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe o que me diferencia nessa história? Eu tive uma experiência com Deus. Essa experiência foi pessoal. E foi fantástica. Foi extraordinária. Ela mudou a minha mente. Ela mudou o meu conceito. Eu não fui para os gentios, me relacionei com os gentios e fui instrumento de salvação entre os gentios, simplesmente porque eu sou bonzinho. Eu sou mau também. Eu também sou assim, sujeito aos mesmos erros que todos vocês que estão aí ouvindo. Ele está dizendo Pedro ali naquela história, né? Mas olha, eu e essas testemunhas aqui vivenciamos uma situação mudada pelo Espírito Santo em nossa vida. E detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês não sabem, ele está dizendo. Eles foram cheios do Espírito Santo também. Eles foram tomados pelo Espírito Santo também. E se alguém de nós precisava de uma prova para saber se eles poderiam ou não ser salvos, Deus decidiu dar a prova. Agora esse é argumento lógico e racional. Ele está argumentando de forma lógica. Olha, estava eu aqui, sem querer a salvação de um monte de gente. Desceu um véu, desceu um lençol, um monte de quadrúpede. Deus falou comigo: pega e coma. Eu falei: não. 3 vezes falou, bate gente na porta. Quando eu vejo, sou mudado de realidade, estou lá, eu vejo. E quando estou lá ministrando, o Espírito Santo desce sobre eles. E eu pensei: meu Deus, se o Espírito Santo desceu sobre eles, quem sou eu para impedir isso? Quem sou eu para poder ir contra isso? Como é que termina essa história? Diz a Bíblia que depois dessa argumentação toda, de forma ordeira, o que aconteceu ali? Eles, essa é uma capacidade, a lógica é a seguinte: tem um monte de gente com pedra nas mãos, e estão dizendo: olha, nós vamos te matar, porque você nos decepcionou, você se relacionou com gente miserável, que a gente não gosta e odeia, e a gente vai te matar. E o mais impressionante, porque assim, talvez por medo, pânico, revolta, qualquer coisa, sentimento, a reação natural, quando a gente está sendo confrontado assim, talvez ele poderia usar outros argumentos, expor contra eles, porque muitas pessoas, quando são confrontadas, elas vão dizer: você não é crente o suficiente, você é muito carnal, você não tem revelação de Deus como eu tenho, você não ora como eu oro, você não jejua como eu jejuo, você não se consagra como eu se consagra, por isso você não ouve a Deus. E quando Deus fala, você não ouve, mas eu ouço a Deus. Já viu discussão de relacionamento crente assim? Ah, em outros lugares, obviamente, claro. Mas o Pedro não falou nada contra eles, muito pelo contrário. Ele não acusa os caras, ele não bate neles, ele não confronta eles, ele explica. Tem um segredo aqui muito espiritual para a comunicação extraordinária. Quando as coisas derem essa mudada no panorama da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e você se vê numa situação de conflito, lembre-se da história do Pedro. E lembre-se que ele já foi ruim que dói. Lembre-se que ele tem um histórico de decepador de orelhas. Mas ali fala que ele teve postura suficiente em Deus para explicar. Explique, dê a chance de Deus fazer o extraordinário acontecer no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas amizades. Porque muitas pessoas, elas não querem mais. Elas não apenas cansam dos outros, elas cansaram de tentar explicar. Pastor, mas eu tentei. Mas qual foi o modo que você tentou? Porque também tem um modo, né? Mulheres sabem disso muito bem. As mulheres sempre falam para os homens assim: não é o que você fala, é como você fala. Isso não é filme, tá? Isso é realidade. Completamente baseado em fatos reais. Muitas mulheres falam isso. Eu acho que todas em algum momento vão falar na sua vida.
E muitos homens já ouviram isso, e eu acho que todos, em algum momento da sua vida, vão ouvir de uma mulher isso. Bem, amor, querido, benzinho, baby, honey. Não é o que você fala, é como você fala. De tanto falar isso, parece até que é um versículo apócrifo isso já, até não é o que você fala, é como você fala. Mas deixa eu falar que isso também não é verdade. Ih, pastor, chega na verdade isso. Não é só o como fala. Biblicamente, Colossenses 4:6. Os dois valem. O que fala e como fala. Você entendeu? Os dois, o que fala e como fala é importante. E para ser assertivo, o segredo é de Atos 11. É depender do Espírito Santo. O seu relacionamento é espiritual. Seu casamento é espiritual. A educação dos seus filhos é espiritual. Seus relacionamentos na igreja e fora da igreja são todos espirituais. Todos têm compreensões, conotações espirituais. Não acho que outra base vai trazer sucesso nos seus relacionamentos, senão a base espiritual da palavra de Deus. E o que diz Colossenses 4:6 mesmo? Que a gente já falou tantos versículos nessa noite que a gente até esqueceu. Colossenses 4:6 diz que a vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você já viu gente, eu sei que você já viu, mas não é tão próximo de você, nem você, é claro. Mas você já viu gente que fala assim, eu sou assim, e eu lido com todo mundo assim. Eu sou assim com todo mundo. Tá certo esse negócio? Não! Não, pastor, mas isso é certo? Não, certo não é. Isso pode ser coerente. Eu sou assim, falo assim com todo mundo, é meu jeito de ser. Eu vou sempre lidar assim, não importa se é A, se é B, se é japonês, se é alemão, se é uruguaio, paraguaio, não importa. Eu sou assim com todo mundo. Esse é o meu jeito de ser. Tá certo isso, pastor? Não tá. Não tá. Por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa palavra varia de acordo com cada um. Meu Deus do céu. Com cada um. Com cada um mesmo, pastor? Sim. Não é assim que acabou o versículo ali, ó. Para saberes como deveis responder a cada um. Por quê? Porque cada um é diferente. Cada um tem uma circunstância, tem uma necessidade, tem uma realidade. Cada um. Eduque filhos do mesmo modo e você vai chegar à conclusão que deveria ter educado cada um de modo diferente. Por quê? Porque você fala usando argumentos lógicos e outros você precisa chegar ao coração, senão você não fala nada. Você pode usar de lógica do início ao fim e você não vai chegar ao coração. E a linguagem dele é coração, não é lógico, racional, mental. Não é massa encefálica que fala. Agora com o outro, você fala tudo de forma lógica, ele fala, ok pai, ok mãe, e obedece. O outro não. Se você não envolve afetivamente, se você não envolve emocionalmente, você não tem nada dele. Por quê? Porque são diferentes. Se eu dou a mesma coisa para todos, eu sou um louco. Eu me perco nisso tudo. Por quê? Porque cada pessoa tem de mim uma realidade que eu preciso determinar aqui dentro. Eu tenho que ter um crivo aqui do que eu dou. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu chamar todos vocês para comer em algum lugar que eu for fazer a comida, você sabia que o meu tempero vai agradar uns e vai desagradar outros? Sabia disso? Deus falou, nossa pastor, mas olha, que tempero, pastor. O outro fala, muito salgado, pastor, muito salgado. O outro fala, não, tá meio sonso. Eu gosto de mais tempero, mais. Já viu esse negócio? Convida alguém para comer em casa, tem que perguntar, como é que funciona para você? Eu tenho taquicardia cada vez que eu boto muito sal na boca. Ai, meu Deus. Aí você segura no sal. Tá entendendo? Aí eu passo mal. Minha pressão sobe, desce, desregula. Bate uma com a outra. Eu quase morri umas 3 vezes com muito sal. Meu Deus do céu. Nem vou botar sal nesse negócio. Porque para esse, vale sem sal. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não?
Para o outro, pode botar vontade de sal, porque eu gosto muito de sal, hein? Aonde eu vi, minha cultura, meu povo, meu pai comia sal assim, ó. Maravilha, bota sal. Por quê? Porque para ele é muito sal, para o outro é nada, o outro é mais ou menos, entende? Cada situação é uma situação. Cada situação, de fato, é uma situação específica que precisa ser lidada. Aqui, o apóstolo Paulo, com uma revelação de Deus, ele fala, ó, a nossa palavra precisa ser agradável. Meu Deus do céu. Eu sei que ao longo dos meus 35 anos eu já abençoei muita gente. Mas eu também sei que ao longo dos meus 35 anos eu já fui muito desagradável para muita gente também. Pastor, está certo isso? Está errado. Eu deveria ser agradável em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. O meu chamado é que as palavras que saem da minha boca sejam sempre agradáveis. É o que diz aqui a palavra de Deus. Elas precisam ser agradáveis. Agradável para quem ouve? Sim, obviamente, o foco é em quem ouve. Mas eu preciso ter um crivo nisso. Eu preciso ter uma maneira de julgar isso, se é agradável ou não. Eu preciso. Talvez um bom modo de saber isso é, se alguém falasse do modo como eu falo com o outro, eu ainda me comportaria desse modo? Eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou falando para o outro? Ou sairia bufando, gritando, se eu ouvisse aquilo que eu estou falando para o outro? Se isso acontecer, não é mais para me falar desse modo. Porque eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então, o Pedro aqui, ele está nos mostrando que nada justifica a gente ser desagradável com ninguém. Entendeu essa aí? Nada, vamos falar isso profeticamente, assim, nada na minha vida justifica eu ser desagradável. Ah, mas pastor, não tem mas pastor, porque nada na minha vida justifica eu ser desagradável. O Pedro não poderia ser desagradável na sua explicação? Poderia. Ele é humano, né, que a gente fala? É ser humano, sujeito a falhas e erros, mas ele não foi desagradável. Ele foi agradável. E Deus se encarregou de fazer o milagre acontecer na frente dos olhos dele. Não há nada que justifique a gente ser desagradável. Perceba que não tem uma ideia aqui de que é igual para todo mundo. A comunicação aqui, ela exige um jogo de cintura. E esse jogo de cintura não é ser aquela politicagem barata, não. É jogo de cintura para cumprir a vontade de Deus. É jogo de cintura para a gente poder ser assertivo. Jesus, ele diz o seguinte, Jesus fala assim, ó, que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como serpente. Não é assim que Jesus fala? A gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O que acontece se você se aproxima de uma serpente e ela percebe a sua aproximação? O que ela faz? Ela se arma toda e ela vai dar um bote. Não importa ser pequena, média, grande, não importa serpente, ela reage assim. Ela é um bicho arisco, pronto ao ataque, está sempre pronto a se defender. Não é que ela tem um prazer de sair matando todo mundo, mas quando ela se sente ameaçada, o que a serpente faz? Ela se arma e ela fica pronta a dar o bote, porque ela está sempre alerta. Sempre quando ela se sente invadida, ela reage. Aí Jesus fala assim, ó, a gente tem que ser prudente como a serpente, mas tem que ser simples como a pomba. Você já foi nas praças públicas das cidades aí? O que acontece quando você vai numa praça? Tem pomba para tudo que é lado. É incrível, mas você não precisa fazer muita coisa. Você pode chutar uma pomba se você quiser. Por quê? Porque a pomba, ela não vê perigo em nada. Você está passando com um carro, tem 3 pombas. Você tem que dar uma diminuída. Se você não diminuir, você mata as 3 pombas. Porque elas são um bicho completamente... Parece bobo, não parece? É um bicho bom demais, né? É bonzinho demais. A serpente é má demais, mas a pomba é tão boazinha. Ela está sempre pronta, ela não vê, ela não percebe risco. Olha Jesus falando. A gente tem que ser simples como as pombas e prudente como a serpente. A pergunta é, tem como ser pomba e serpente ao mesmo tempo? Não pode.
porque são bichos completamente diferentes. É antagônico, é completamente oposto. O temperamento da pomba do temperamento da serpente. A grande questão é, eu não consigo ser com Silvinho, com Fabrício, ao mesmo tempo pomba e serpente. Então o que determina eu ser pomba ou ser serpente? A circunstância, a situação. Eu preciso medir, é isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso entender a circunstância. Cada situação merece uma análise, cada situação merece um tempero certo. Cada momento vai precisar que esse tempero seja colocado de um modo de acordo com aquela realidade. E todos nós aqui sabemos que o tempero faz muita diferença na comida. A gente sabe disso. Mas a gente precisa medir isso, para nós não sermos sonsos, no sentido de falta de sal, em uma circunstância que precisava de mais sal, ou de repente ser uma salmoura, em algum momento que a gente precisava de pouco sal. A gente vai precisar perceber isso de forma muito poderosa. Eu encerro com o último versículo e nós encerramos essa ministração. Esse versículo está lá em Provérbios capítulo 15, verso 1. Provérbios capítulo 15, verso 1. Vai nos falar um pouquinho mais a respeito disso. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor. Oh, glória! A resposta branda desvia o furor. Pensa uma pessoa bufando, espumando, com desejos de morte na sua direção, enfurecido. A Bíblia diz aqui que a resposta que você dá, se ela for branda, ela desvia de você a fúria. Oh, que coisa tremenda! Eles queriam pegar o Pedro. Eles não estavam ali para pouco, eles queriam pegar o Pedro. O Pedro deu para eles o quê? Uma resposta branda. Mas olha o que diz: mas a palavra dura suscita a ira. Tem circunstância que só fica ruim porque uma pessoa falou do modo como não deveria. Esses dias eu tive uma cena muito interessante. Eu fui aqui na padaria Líder, fui pegar a comida para as pessoas que estão trabalhando aqui na obra, e de repente eu estou chegando e as pessoas estão com um volume alto, uma discussão acontecendo, duas mulheres. É porque você é isso, porque você não é aquilo, e foi se acalorando essa discussão, mais, e quanto mais elas se aproximavam e falavam mais alto, mais as pessoas saíam da padaria, quase que as vendedoras saíram da padaria. Mas eu fiquei, porque eu vi que a situação ela ia ficar estranha, ela ia se intensificar, e essa situação foi se intensificando até que uma falou uma coisa para outra, que suscitou a ira. Você já deve imaginar uma palavra muito ruim, que foi mencionada, uma para a outra. Não, deu outra. Ela só pegou um capacete e tá na cara da outra. E aí, aquele momento, todo mundo assim, finge que não vê, né? Mas eu tenho uma postura, eu não consigo viver momentos assim. Eu vou para o meio do negócio. Mas desde sempre fui assim. Puxa, essas histórias me acompanham ao longo da vida. O que aconteceu? Estou eu lá no meio. Pego uma, jogo para um lado, a outra vem, eu seguro ela, e eu estou no meio da circunstância. Tenta imaginar, padaria, Líder, as vendedoras, cada uma mais baixa lá na parte do balcão, a que estava no caixa com a cara de susto, todo mundo lá de fora, esperando para ver o que vai acontecer, e eu estou falando com essa, daqui a pouco a outra vai lá e, uma garrafa, ela achou uma garrafa lá, e está com a garrafa quebrada agora, que maravilha. Falei, agora estou no meio, estou bem aqui. Rapaz, o que suscitou tudo aquilo? Uma palavra. Uma palavra foi um estupim para um problema sério que poderia facilmente, no mínimo, se machucarem, se não se matarem ali. O mais impressionante, eu fiquei apavorado, não com a situação, mas com a realidade das pessoas à volta.
Todos viram, ninguém fez nada, nada de nada. Estou eu lá no meio falando, escuta, que idade a senhora tem? 45. Falei, pois é. E você, que idade tem? 49. Vocês estão se comportando feito duas adolescentes. Olha a cena. Não, tenta imaginar, seu pastor, na líder, falando com duas mulheres, uma com um capacete como arma, a outra com uma garrafa como arma. E os lances assim, aqueles cascudos no nada, assim, acontecendo, e eu aqui, falando com elas. Consegui, pela graça do Senhor, contornar a situação, até que eu consegui convencer uma a se retirar do ambiente, porque as duas estavam dispostas a uma guerra. Mas eu fiquei pensando bastante a respeito desse negócio. Como que uma palavra pode suscitar a uma tragédia? E enquanto eu falava com ela, eu falei assim, senhora, daqui a meia hora a senhora vai se arrepender totalmente disso que a senhora está fazendo. A senhora vai voltar para casa e vai ficar pensando, meu Deus do céu, minha reputação, minha imagem, meu Deus, eu tenho uma família, tenho uma história, tenho um marido, tenho filhos. Estava brigando na padaria com outra mulher, meu Deus do céu. A senhora vai ver isso. Ela estava... Depois ela falou assim, o senhor é segurança? Não, eu sou segurança. Depois que acabou, ela foi comprar o pão. Falei, o senhor também está comprando pão? O senhor é segurança? Não, eu sou... A gente está aí, né? Porque der e vier. Que cena, meus irmãos, que cena. A gente aprende algumas coisas em meio a tudo isso. Numa discussão, há uma tentação grande de machucar o outro. O caminho do Senhor é que a palavra branda, ela desvia a fúria. Alguém precisa ter uma palavra branda nessa história. Alguém precisa ser suscitado ali para acalmar e apaziguar a circunstância. Tornar tudo bem de novo. Alguém precisa voltar a uma comunicação. E sabe o que eu fiquei pensando, depois que saí de lá? Que às vezes a gente está sempre pronto a apaziguar situações de conflitos alheios. Na casa dos outros, no casamento dos outros, na realidade dos outros, nas padarias dos outros. Mas sabe qual é o grande desafio? Apaziguar os conflitos na sua casa. Na sua casa. Porque às vezes a gente consegue se colocar entre um revólver e uma faca e falar assim, gente, o que vocês estão pensando, meu Deus? Não é assim que a gente resolve a vida? Calma, gente. Só que na sua casa, sempre tem uma circunstância que tenta lhe desestabilizar. Qual que é a sua reação? Que tipo de comunicação você vai fazer nesse dia mau? No dia que você será pressionado. Enquanto eu falava para aquela senhora de 49 anos, essa daqui, ela dizia assim, você viu, moço, o que ela falou para mim? Eu ouvi. Eu não posso aceitar isso que ela falou de mim. Falei, eu entendo a senhora. Está muito lógico o processo ali. Mas elas iriam fazer coisas horríveis em função de uma palavra, que nenhuma estava disposta a parar. E quando se lança uma palavra enfurecida, a tendência natural é aumentar cada vez mais. Entra num círculo, ou um ciclo vicioso de quem bate mais, quem é mais forte, quem é mais macho, quem é mais mulher, quem é mais uma coisa que o outro. Isso não tem fim. Se você está disposto a solucionar problemas de conflito na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, o caminho do Senhor é a palavra branda. E o caminho do Senhor é Colossenses 4:6. Sempre uma palavra agradável. Isso tem uma capacidade de desmontar realidades. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos encerrar o nosso culto hoje. Pai querido, eu oro nesse momento pela vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão aqui. Pai, nós ouvimos uma palavra desafiadora da tua parte nessa noite, que nos fala a respeito da comunicação como algo muito espiritual. Pai, nós somos homens e mulheres espirituais, nós estamos aqui porque nós reconhecemos quem tu és e quem nós somos em ti. Por isso nós não aceitamos ter um comportamento carnal, Pai. Nós não aceitamos reações em nossa vida que sejam carnais. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, ser instrumentos do Senhor para apaziguar, reconciliar, endireitar caminhos, Pai, no nome de Jesus, Pai.
Pai, muitos dos problemas de relacionamento que nós vivemos, eles só se mantêm porque nós continuamos e insistimos numa postura errada. Nós queremos ganhar quando nós deveríamos, na verdade, explicar. Nós queremos argumentar para não apenas nos defender, mas também para atacar, quando nós deveríamos simplesmente contar com a intervenção do Teu Espírito Santo, trazendo uma comunicação perfeita aos corações, como aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo tem o poder de fazer com que aquilo que nós falamos seja compreendido pelo outro. O Senhor tem o poder de ajeitar, alinhar, restaurar a nossa comunicação. A Tua obra, Espírito Santo, é uma obra de reconciliação, uma obra de restauração de relacionamentos. Pai, eu oro no nome de Jesus para que essas realidades que nós falamos aqui hoje, elas deixem de acontecer do modo carnal na casa de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. E que na nossa casa, Senhor, nos nossos relacionamentos mais íntimos e profundos, com as pessoas que nós amamos, que nós, em nome de Jesus, estejamos sempre prontos a dar uma palavra agradável, temperada com sal, de acordo com a necessidade de cada um à nossa volta. Que o termômetro daquilo que nós falemos seja identificado pelo amor, Senhor. No nome de Jesus. De nada vale nós sermos bonzinhos e amáveis com as pessoas de fora e sermos rudes, bravos, coléricos, indignados, raivosos com aqueles que estão mais próximos de nós. Mude, Senhor, mude a nossa comunicação. Mude a nossa comunicação, Pai. Que reine paz e amor em nossas casas, Pai. Que os nossos relacionamentos sejam tocados pela Tua glória, pelas palavras de vida que são liberadas pela nossa boca. Vida, vida, vida. Pai, eu declaro e profetizo concertos de relacionamentos aqui, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, e profetizo, e por uma palavra do Senhor que o Senhor trouxe nessa noite, eu chamo a existência na casa dos meus amados irmãos, nos relacionamentos íntimos que cada um deles vivencia. Eu chamo a existência milagres, restaurações, milagres do Senhor de cura, no nome de Jesus. Não aceitamos, Pai, continuar com palavras desagradáveis. Mude a nossa história, mude a nossa sorte, mude a nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto especial, pela palavra do Senhor, pela ceia que nós tivemos, por tudo que aqui aconteceu. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui, Pai, e que tenhamos uma semana extraordinária na Tua presença, e que a nossa comunicação seja tão extraordinária quanto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Uma ótima semana para você. Fique com Deus.